Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que temos tido de forma extraordinária de estudarmos a doutrina espírita no recesso dos nossos lares, pelo formato digital, virtual, que favorece a nossa aprendizagem, intercâmbio de ideias. Pedimos o amparo, a inspiração dos amigos espirituais que, em Teu nome, nos favorece a marcha. Pedimos a ligação, a conexão do nosso trabalho modesto com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que a corrente mental possa ser fortalecida, a corrente vibratória possa ser engrandecida com as vibrações dos nossos mentores que lá trabalham, os amigos espirituais que queiram participar conosco deste estudo. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam a todos, para que nós possamos, assim, realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem. Hoje nós retomamos o estudo interrompido na semana passada, Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 3, a partir da questão 162, da volta à vida espiritual. O item que estamos estudando é separação da alma e do corpo. A última questão desse tópico, a 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Kardec então comenta: trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças físicas, mais tenazes os laços se prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer Eu comentário, quero. Luiz? Pode fazer. Só não é um comentário, tirar uma dúvida. Nós nascemos com determinado. A explicação que eu tive uma vez com relação ao suicídio é que o espírito fica por ali por conta do princípio vital que ele ainda tem em si. Ele tem que gastar aquilo. Minha dúvida é o seguinte: aqui no caso não é um suicídio, ele Não. foi assassinado, não é Sim. isso? Foi assassinado. Sim. Bom, quando ele fez a programação dele, veio com essa programação de ter esse período de vida, e aí seria o caso do princípio vital já não tá se esgotando ali, não? Por causa da programação? O Não, princípio não, vital. eu entendo que não, porque ele pode ser beneficiado pela misericórdia e não ser assassinado, por exemplo. Então, assim, a carga de princípio vital não tem a ver com a minha programação de tempo de vida. No Então, eu caso estou de. jovem, eu tenho bastante princípio vital. Eu acredito que sim, mas eu acredito que você tem aí uma cota para viver lá 80, 90 anos, por exemplo, certo? Uhum. Aí se você morre, porque você pode ter um acidente, morrer, É, né? Pode ter uma chance remota de você ter um acidente, desencarnar mais cedo. uhum. Então, eu acredito que nesses casos aí o princípio vital, ele, vamos colocar assim, ele evapora naturalmente. Entendi.
tranquilo. A morte não é morte voluntária, é acidental, certo? É. Aí tem outros aspectos, certo? Tem também aqueles espíritos que vampirizam, quando o Uhum. espírito não tem uma vida muito materialista, não tem uma vida voltada para o bem comum, então ele pode ser presa de vampirizadores depois da morte. Já o que tem o mérito, os espíritos retiram ali o fluido vital remanescente, como a gente vê nos livros de André Luiz. Falou. Se recorda daqueles momentos em que os espíritos retiram o fluido vital dos Uhum. remanescentes no cemitério, por exemplo? Sim. Quando o espírito tem mérito. Quando não tem mérito, ele fica ao sabor do que ele faz jus, segundo o que ele elaborou. Mais comentários aí? Alguém mais quer falar? Nesse caso, o conhecimento também ele diferencia essa consciência ou inconsciência durante o processo aí da morte? Diferencia, porque você tendo consciência, você já está esperando. Embora possa dar o pavor, evidentemente, decapitação, por exemplo, deve ser um momento apavorante. Você está ali consciente, certo? Eu penso que todos nós passamos pela perturbação, né, assim, pós-morte, aquela confusão mental, vamos dizer assim, né? Sim. E por mais que a gente tenha o conhecimento, seja ele qual for, mas que por menor que seja, com certeza já deve fazer diferença na condição de quem não tem obra, quem não tem, né, o conhecimento desenvolvido. Tecnicamente, essa perturbação é chamada de passagem pelo umbral, tecnicamente falando. Então, aí tem uns que vão ficar, digamos assim, minutos nesse estado, algumas horas, como tem outros que ficam dias, semanas e meses, no umbral realmente, propriamente dito. Deixa eu perguntar duas coisas. Primeiro fazer um comentário e depois perguntar. Eu não sei se vocês lembram, acho que vocês lembram, sim, porque são todos da mesma época minha, né? Antigamente passava no Fantástico alguns casos assim inexplicáveis, que eles chamavam de casos inexplicáveis, e um desses eram de acidentes de carros com morte violenta, onde vinha um carro atrás e parava para ajudar, e a pessoa que tinha se acidentado estava do lado de fora e comunicando com o ajudante, e quando a pessoa chegava lá, encontrava, né, aquela pessoa que falou dentro do carro já morto. Isso é um caso? Não, aí é um caso de aparição. Aí é um caso de aparição, entendeu? Tá, e uma outra questão, no caso da decapitação, né, onde existe aí alguns minutos ainda para o desligamento, né, ou seja, entre a consciência e a ausência da consciência, né, vamos dizer assim, isso não pode causar um desequilíbrio futuro, porque como o Luiz mesmo comentou aqui agora, todos nós nascemos com uma certa programação. Sim. Para o caso de uma morte natural, né, ou uma morte no tempo correto, vamos dizer assim. E no caso de uma decapitação através da violência, do assassinato, isso não pode causar um certo desequilíbrio, uma certa ira da pessoa saber que tinha um período a cumprir e não foi cumprido aquele período e que ele poderia ter ficado mais? Sim, isso aí causa, sim. Tem espíritos que ficam revoltados. Por exemplo, nós tivemos lá um caso ontem de um irmão que foi escravo que estava ainda com ódio porque teve os olhos vazados. Então esse ódio permanece. Nós tivemos um caso lá não sei se você já estava lá na época, em que a filha da Irlande trabalhou conosco lá, a Samira. Sim, estava. Você vai se recordar de
de um romano que manifestou, que ainda tinha raiva de mim, porque aí a Ramira falou assim: Ô Júlio, ele tá com a Lembro. cabeça debaixo do braço, você cortou a cabeça dele. Ele carrega a cabeça assim, ó, na mão, assim, ó. Então, assim, olha quanto tempo esse espírito tava com a cabeça. Verdade. Certo? Então, aí. Agora, sinceramente, esse período é muito nessa longo. época. Desculpa te interromper. Pode falar. Nessa época, por exemplo, né, nesses combates, né, que era super natural e normal esse tipo de morte, era decepando mesmo, era, né, assim, brutal. Brutal. Com certeza, esses espíritos, na hora, assim, deviam ficar totalmente perdidos, né? Não depende, sabe por quê? Quando a gente estuda, por exemplo, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar mais à frente sobre a guerra, nós aprendemos lá que os soldados, muitas vezes, eles continuam lutando, eles não perceberam que morreram. Pois é. Continuam no campo de batalha lutando. Porque eles estão ali no calor da batalha. O que acontece? Na verdade, ninguém morre. Ninguém morre. Então o soldado está lutando ali. O romano já mais ou menos acreditava no Elísio, na vida após a morte. Ele tinha uma vaga crença. Vocês vão se lembrar do filme do Gladiador, da fala lá do general lá, o Máximo, antes da batalha. Vocês se recordam? De repente, se vocês se virem num campo ensolarado, não se preocupem, vocês estão no Elísio, já morreram e tal. Eles não tinham medo de morrer, né? Não tinha medo de morrer, evidentemente, não tinha medo de morrer. Porque quem tinha medo de morrer não era ir para a batalha. Claro, eles eram movidos pelo prazer mesmo. Então, exatamente. E outra coisa, aí o elemento está lutando lá. Ele leva um golpe. Aí, como no caso que o Arthur aí trouxe a baila agora, o elemento desencarnou devido a um acidente de automóvel, ele já estava fora do corpo ali íntegro. Foi liberto do corpo. Estava ali pedindo ajuda. Certo? Então, no campo de batalha, o elemento leva o golpe, ele vai sentir a dor do golpe, mas ele vai se ver vivo ainda ali lutando, então ele nem passa pela cabeça que ele morreu. Continua lá engalfinhado. E às vezes passam-se o quê? Séculos, até milênios, ele está ali lutando. Ele fica ali como que preservado daquele campo de batalha. Nós estamos tendo exemplos lá no nosso trabalho aí, desde 2018, de espíritos que, por exemplo, onde eu estava nesse período todo? Por exemplo, na segunda-feira passada, o babilônico lá da construir estátuas, ele, onde é que eu tive esse tempo todo? Ele perguntou, mais ou menos uma coisa assim. Eu falei, não sei, você vai conversar aí com o Camilo Chaves, ele vai te explicar. Então, nós não temos ainda uma... Tudo bem, a gente pode até ter o conhecimento, porque nós, antes de encarnar, nós trabalhávamos lá no mundo espiritual, devemos ter o conhecimento, mas nós não lembramos agora. Então, quando nós retornarmos para lá, nós vamos saber o que acontece com esses espíritos, onde que eles ficam. Eles ficam resguardados, de alguma maneira, para não reencarnar durante esse período por uma série de razões, que aí vai variar caso a caso, né? Então eles ficam ali lutando. Agora, o cenário é terrível. O cenário pós-campo de batalha, término da batalha, é terrível mesmo. Não é fácil, não. Tá, bom, não sei se as respostas aí atenderam, não sei se ficou de acordo aí. Luiz, quer acrescentar alguma coisa aí?
Não, estou vendo aqui, acho que as questões seguintes, elas vão tratar Ah, tá, vou falar disso. do que está sendo falado aqui agora também. Então tá, então vamos avançando para nós vermos aí se nós falamos aqui está de acordo ou se tem algum equívoco. Perturbação espiritual, 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, esse estado de perturbação que é tecnicamente passar pelo umbral, tá? Que pode durar minutos, pode durar segundos, conforme o grau de evolução, pode durar horas, dias e semanas. Eu me lembrei agora aqui da captação do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando foi decapitado, a narrativa está lá no livro Paulo e Estevão, ele sentiu uma perturbação, ele ficou ali um tanto perturbado durante um curto tempo, mas ficou. Você se recorda? Por quê? É um espírito evoluído, prestou um serviço extraordinário aqui na Terra, mesmo assim ainda teve um pequeno momento de perturbação. Porque é uma morte violenta. É uma morte violenta. Por mais que você esteja esperando, você sente ali uma certa angústia, uma certa aflição, por saber que vai receber um golpe de espada, ou não é? Uma vez eu passei por uma experiência que eu, assim, fiz uma associação muito, assim, singular, sabe, a esse assunto. O fuso horário dos Estados Unidos, a gente chegou de viagem e dormindo, eu acordei, como eu deitei de dia, quando eu acordei já era noite e estava muito escuro o quarto, sabe? O quarto estava com blackout, então estava... Aí sabe quando você acorda assustado, assim, mas aquela sensação assim, onde estou, como, que lugar que eu tô, como que é, uma sensação horrível, foi uma perturbação muito rápida, mas foi horrível, uma sensação de que eu estava num lugar que eu não conhecia nada, Sim. nem onde eu estava, não enxergava, não conseguia saber. Sim. Aí, por segundos, eu nunca esqueci isso. Então, falando exatamente desse assunto, é mais ou menos a ideia que eu tenho de como deve ser, sabe? Para o materialista, por exemplo, vai mais ou menos assim, né? Um materialista crasso, que não acredita em nada, acredita no nada. Ah, vou morrer, vai acabar tudo, desaparecer tudo, eu tenho que aproveitar a vida aqui. Provavelmente ele vai ter uma visão tipo essa aí, vai ser o terror, né? Breu. Acho que você teve aí realmente uma experiência real de como é. Exatamente. E olha que isso, já que a gente tocou nesse assunto, é muito comum, não é assim sempre, mas ocorre com uma certa frequência. Eu acordo no meio da noite e às vezes eu tenho a sensação que eu não sei onde eu tô. Aí eu saio apalpando a parede e não consigo identificar onde que é. Sim. Porque, por exemplo, o apagador, que é a minha referência... Apalpando a parede foi uma gentileza da parte dela, né? Porque ela me bate, me acorda. Assusta. Aí até eu voltar em mim, sabe? Aí eu volto e falo, aí me tranquilizo, sabe? Sim. Mas é uma sensação muito ruim. E eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu acho que é bem idêntica. Bem idêntica. Com a diferença de que o espírito, nessa condição que nós citamos aqui, ele vai ficar nesse tempo, nesse estágio, muito tempo, um tempo indeterminado. Sim. Que é o que ele construiu, edificou para ele. Certo? 164. A perturbação que se... Vamos dar só uma voltadinha, assim, só fazer uma provocação. Provoque. Vamos pensar no suicida.
Essa questão, quando fala que a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo, o suicida ele permanece com essa consciência. Permanece. Porque ele sabe exatamente do ato errado que ele cometeu. Sim. Né? De um modo geral, é o que a experiência mostra. Sim, e ele só vai ter o perdão naquele momento, com a graça da Nossa Senhora, da Mãe de Cristo, né? Que é o que controla todo esse ambiente, e aí que ele passa a se perdoar. Porque o perdão tem que primeiro partir dele, né? Sim. Era só essa a provocação. De um modo geral, o suicida ele vai permanecer nessa situação lamentável e até esgotar o fluido vital. Tá. Isso já é ensinado desde a Revista Espírita. Na Revista Espírita tem narrativas lá de casos de suicida. De um modo geral. Tem o suicídio daqueles que estão em estado de nulidade moral, que não é a mesma coisa. Mas quanto mais intelectualizado, mais consciente da ação, é mais doloroso o processo, o sofrimento. E ele vai ter consciência, inclusive, da decomposição corpórea. Sente a decomposição. Que é um mecanismo, eu acredito eu, que é um mecanismo da própria lei da natureza para esse espírito ficar com uma marca profunda e não repetir a ação no futuro. Ter ali um alerta de plano de subconsciência, quando ele, no futuro, tiver aquele ímpeto de querer se matar de novo, a consciência vai dizer, não faça isso não, porque o sofrimento é grande. É um mecanismo o mal é seu próprio remédio, então é um mecanismo da própria lei para deixar uma marca profunda ali para o elemento evitar futuramente. Porque quando você comete o suicídio, você cria ali uma tendência e você vai ter que lutar contra essa tendência no futuro. Contra esse ímpeto. Então, o negócio não é fácil. A situação não é fácil. Vamos em frente. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? É óbvio que não, mas vamos lá. Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. E aí, comentários? Se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Pela disciplina moral, prática das virtudes, prática do bem, amor ao próximo, desprendimento dos bens terrenos, não houve apego aos bens terrenos, houve usufruto, e nós podemos usufruir dos bens terrenos. O problema é o apego, o acúmulo exacerbado. Que aí nós geramos um amor pelas coisas. Aí, quando a gente vai se libertando desde antes, aí é como se nós já estivéssemos libertos da matéria e com a desencarnação nós vamos ter uma continuidade. Tá claro aí? Sim. Vamos lá. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma... Foi até alguém já perguntou sobre isso aí, sobre o conhecimento. Ó. O conhecimento do Espiritismo, acho que foi até a Elana,
conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A influência é muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Ou seja, só o conhecimento não é suficiente. Não. O conhecimento não basta, não. Você vai saber, o conhecimento vai te ajudar a se localizar. Olha, eu estou desencarnado, saí do corpo. Então você vai saber se localizar. Estou aqui no que eles chamam de umbral, pelo jeito. Está tudo escuro aqui. Estou vendo um pessoal aqui não muito agradável. Por exemplo, certo? Você tem um conhecimento da vida espiritual, mas tem um apego muito grande às coisas da matéria, o que não é raro, é muito comum, né? Sim. Você pode ter essa consciência, mas você vai ficar apegado à matéria. Você vai pegar na matéria. Aí pode surgir até uma revolta. Poxa, eu estudei muito, fui palestrante, trabalhei na casa espírita, mas estou aqui nessa situação lamentável aqui. Ninguém vai me ajudar, não. Pode surgir uma revolta. E nesse caso, ele só sai dessa condição com a divina misericórdia? Quando ele mudar o campo do sentimento que gerou aquele estado. A misericórdia vai ajudá-lo desde que ele movimente de dentro para fora. Exatamente. De dentro para fora. Ele tem que se propor a ajuda. E o que está mantendo, o que está mantendo naquele lugar é o sentimento, não é o conhecimento. Sim. É o sentimento. Então ele tem que mudar o sentimento. Aí ele tem que deixar brotar a humildade. Olha, eu reconheço que eu errei, lamento, peço ajuda. Tem que brotar um sentimento de humildade ou de arrependimento, por exemplo. Mas, Júlio, a gente vê nos estudos lá do Apocalipse, o tempo todo você fala dessa questão do sentimento, da ideia, né, da ação, está tudo interligado. E a gente vê que a gente passa uma vida inteira para transformar esse sentimento. E, às vezes, numa encarnação, a gente não muda. Não. Aí, quando o espírito ele desencarna, para ele poder também mudar esse sentimento, isso leva... no mínimo, é um processo também, né? É por isso que vai ser mais ou menos longo. Vai ser mais ou menos longo. Por que ele teve o conhecimento e não se aplicou a praticar? Quando ele sabia que precisava praticar. Por quê? Nós que temos conhecimento, nós não temos muita desculpa, não. Então nós temos que ser sinceros e autênticos. Estamos, pelo menos, esforçando, entendeu? Uhum. Porque é gradativo o processo. Mas desde que nós já estamos aí no processo buscando a transformação, a gente já faz jus a um galardão. Agora, quando o elemento é hipócrita, é falso, aí tem a questão, entra a hipocrisia e entra a falsidade. Disfarçatez. Certo? Então não é fácil, não. Aqui, ó, Kardec vai dizer assim no livro, capítulo 18 da Gênese, no item 5, eu de vez em quando cito lá no... Kardec vai dizer assim, ó, falando aqui dos sinais dos tempos, da época atual, já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Muitas vezes, esse elemento espírita que eu citei aí, ele está apenas alimentando o orgulho e a vaidade. O objetivo dele é engrandecer-se, sobressair no contexto. Então, vai crescer o orgulho e a vaidade. Então,
O que ele está alimentando? É orgulho e vaidade. Aí ele vai desencarna porque ele vai lidar com o quê? Ele vai lidar com o sentimento que ele gerou. Aí ele vai precisar de... O primeiro movimento para desconstruir vai ser o arrependimento, a humildade manifestada ali no umbral, né, nessa situação de sofrimento, que vai franquear para ele a colônia espiritual onde ele vai reciclar, vai começar nova atividade, vai se preparar para o futuro. Percebeu? Sim. Mais algum comentário, amigos, aí para nós lermos aqui o Kardec? Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono. Olha aí, ó, que você acabou de falar. No estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Isso aí de acordo com o grau de elevação, tá? A questão anterior aí, ó. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, até de muitos anos. Nós aqui aprendemos, na questão 224, que nós vamos estudar, que há o intervalo entre que tem uma conexão com esse assunto aí, ó, intervalo entre as existências. Quanto tempo pode durar nesses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então, essas duas coisas têm conexão. Certo? Então, esse tipo de ensinamento aqui, de informação, é uma salvaguarda para os nossos trabalhos, porque nós temos dialogado com espíritos desde 2018 que estão aí 1.000, 2.000 anos sem reencarnar. Pode causar estranheza para alguém, mas isso tudo está na codificação, aí está no ensino universal generalizado dos espíritos. Só lembrando também, pode falar. No espírito, a noção do tempo é bem diferente do que o nosso. Bem diferente. Bem diferente. Então, o espírito nós já estávamos falando aqui dos romanos, das batalhas romanas, desencarnou lá na batalha lá. Uma vez ele desencarnou de forma brutal. Porque os celtas, chamados bárbaros de um modo geral, eles não tinham só espada, tinham machado, por exemplo. Então as desencarnações eram brutais, dolorosas. Mas como o espírito continua vivo, ele continua lutando ali. Às vezes ele está ali na luta ali, aí manifesta numa reunião mediúnica e vai descobrir que passaram-se 2.000 anos. Uhum. É um mecanismo que nós ainda não conhecemos bem, não sabemos como se passa. É uma salvaguarda para esse espírito. Salvaguarda, ele fica resguardado, vocês estão percebendo? Ele fica resguardado de reencarnações por algum motivo. E aí é só os técnicos que gerenciam o processo, porque os espíritos são uma das forças da natureza que atuam em nome de Deus. Aqui eu já li. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais.
de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, ou suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. E este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, o que pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro. E quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção e ele, da sua situação, se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Comentário longo, quem quer começar a comentar aí? Deu alguma dúvida? Surgiu aí alguma questão? Aqui o Kardec fala de um modo geral, certo? Porque tem muito detalhe particular e vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, de um modo geral, é isso. O que você estava falando, Luiz, pode continuar. Eu ia falar, era isso mesmo. É bem compreensível que, igual ele fala aqui do negócio da consciência, né? Uma pessoa, um materialista bem confiante da matéria, que acredita, né, que toda a consciência, toda a vida provém do cérebro, né? Sim. Do pensamento do cérebro, né? Tudo produzido ali pelos hormônios, pelas enzimas, por substâncias químicas. Então, você está numa realidade, está pensando, é porque ele está com o cérebro. Né? Se está com o cérebro, ele está vivo. Ele percebe o corpo, né? Mas percebe uma realidade esquisita. Então, deve ser realmente assim, bastante confuso, mas é fácil de entender e de explicar, né, com bastante lógica e coerência
todas essas situações, né? Sim. E tudo que foi falado aqui, a gente tem um pouquinho de exemplo lá nas reuniões, né? Sim. E ele fala exatamente o que eu comentei dos meus Exatamente, aqui, ó. No estado da É, pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se. sobre a situação. Nó, é muito ruim. Puxa. Você dá de cara com aquele breu. Não é nem a questão do breu, é a questão de você se sentir num lugar sozinha, sem nada. É uma sensação muito ruim. Nossa, horrível, horrível. É como se não existisse nada ali, sabe? Só você perdida. É Tem uma sensação. espíritos que têm essa experiência aí depois da morte. Aí você imagina a situação. Eu acho que eu entendo aqui quando ele fala da pureza, da evolução moral, porque quanto menos for essa evolução moral, quando você desencarna, os problemas que você deixou para trás, eles que vão te puxar, Sim. né? O arrependimento, e aí você percebe que não tem mais condições de corrigir aquilo, que o seu tempo passou e agora você quer fazer, né? Então, é muito, muito complicado, né? Sim, sem dúvida. Mais alguma coisa aí, Lana? Arthur? Não, tá tranquilo. Capítulo 4. Da pluralidade das existências. Aqui tem um quadro aqui dos assuntos que nós vamos vendo gradativamente. Vamos lá, reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Ah, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Eu vou seguir em frente, não vou fazer comentários aqui não, porque aqui nós estamos na introdução do assunto para leigos. Então aqui nós vamos comentando, entendendo, mas vamos avançando aqui. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Aí, quando nós já temos um conhecimento, nós vamos lembrar que essa expiação não é apressada. Deus sabe esperar a expiação, que é 262A, certo? 262A. Mas nós vamos lembrar aqui, já, como nós já temos o conhecimento, que a expiação ela já é inerente à imperfeição. Kardec nos ensina sobre isso no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. O sofrimento é inerente à imperfeição. A expiação é inerente à imperfeição. Alguém que tenha 6 imperfeições e 4 virtudes,
sofre mais do que um que tenha 6 virtudes e 4 imperfeições. Cento e 168. É ilimitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, é limitado o número porque pode haver um retardamento nesse processo de purificação. Uns mais, outros menos, mais ou menos rápido do que outros. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E na questão 365, nós vamos aprender que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. Se casa perfeitamente aí com essa informação de que o progresso é quase infinito, que as encarnações são sempre muito numerosas. Vamos ler a resposta dos espíritos aqui. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante o período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Então, por isso que o progresso é lento. 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, bem-aventurado por quê? Bem-aventurança é felicidade. Por quê? Porque ele se acha limpo de todas as impurezas, que são as imperfeições. As imperfeições são acréscimos aos instintos naturais, recordam-se? As imperfeições são acréscimos aos instintos naturais. Quais são esses acréscimos? Egoísmo, orgulho, vaidade, e vai por aí. Que são abusos dos instintos naturais. Abusos da lei de conservação, do instinto de conservação. Então, nós geramos a imperfeição. Ou o desvio, conforme vai dizer o espírito Paulo de Tarso na questão 1009, na sua dissertação. E esse desvio implica em sofrimento inerente à imperfeição. Comentários aqui, Luiz, Elana, Arthur. 171, Justiça da Reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então,
O egoísmo gera a iniquidade, o ódio e a condenação do próximo, que é o que nós vemos na sociedade. Então, a reencarnação vai ser necessária para corrigir esse desvio aqui que é feito. Ó. Certo? Então, a reencarnação é um mecanismo da misericórdia, porque não existe condenação eterna. O mal é seu próprio remédio. O espírito sempre chega um momento em que ele se arrepende, porque ele vai sofrendo. Ele vai sofrendo. Porque se não tivesse o sofrimento inerente ao egoísmo, o espírito não sofreria, então ele permaneceria naquela situação ali prazerosa ad infinito. Mas como o egoísmo gera sofrimento, é uma matemática perfeita, o egoísmo gera sofrimento, então chega sempre um momento, até por uma questão de egoísmo, que ele se arrepende. Então não estou aguentando sofrer mais, não, preciso parar de sofrer. Deve ter um Deus aí para me ajudar, coisa parecida, certo? Comentários aí, amigos, sobre esse tópico? Aqui Kardec usa o termo dogma da reencarnação, mas nós sabemos hoje que a reencarnação não é um dogma, é uma lei da natureza. A ciência ainda não descobriu. Mas está caminhando para descobrir. Como que ela está caminhando? As experiências de quase morte, a regressão de memória, estão aí ganhando terreno passo a passo. Então a ciência vai passo a passo ganhando, vai chegando a esse movimento. Vai chegar um certo momento em que esses conhecimentos vão se tornar naturais. Quando eles já abrangerem um grande número da população, eles se tornarão naturais à humanidade. Aí vai haver uma aceleração, alastramento desse conhecimento. Entra assim vamos colocar da seguinte maneira. Entra no inconsciente coletivo. Assim como muita coisa que nós hoje já temos aí no inconsciente coletivo, que não tínhamos no passado. Comentário de Allan Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ao concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse revogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, aqui consiste em admitir, para o espírito, muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provas, por novas provações. A razão nula indica, e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação.
Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do bem supremo, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não pode mais tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência aí. Comentários? Comenta aí, Luiz. Quer comentar, não? Essa explicação que ele fala aqui, né, naquele parágrafo, a primeira frase que ele fala, a doutrina da reencarnação consiste em admitir para o espírito, é a única que corresponde à ideia que formamos de justiça de Deus. Essa é, para mim, a pedra angular da doutrina espírita para mim. E que, a partir disso aqui, a gente compreende o mundo, pode não aceitar. A gente compreende o mundo, compreende suas injustiças, suas variações, né? A sua evolução. Fica tudo muito mais claro, muito mais fácil, né? E só mesmo, estou tentando aqui fazer um link da negação, né? Do catolicismo em um determinado momento, proibir que essa ideia continuasse entre o cristianismo primitivo, né? Só mesmo, não sei, ideia de poder, ideia de impor o medo, né? De domar as pessoas, porque se você fala que essa aqui é a única vida e daqui para cá você vai para um determinado lugar e eu que vou dar esse poder para onde você vai... Você conhece a história de como o dogma foi retirado a crença foi retirada da doutrina católica? Sim. Concílio de Trento. Uhum. A Teodora, Imperatriz Teodora, esposa do Justiniano, que havia sido prostituta, tinha medo das consequências dessa sua vida como prostituta nas reencarnações futuras. Então ela convocou, tanto fez que convenceu o Justiniano a convocar um concílio para retirar a reencarnação do ensino do catolicismo. Como se isso fosse mudar uma lei da natureza. Aí foi 3-2 só a favor da retirada. Foram 5 lá os bispos lá que votaram. Interesse próprio, né? Interesse próprio. Então é um fundamento muito pueril retirar um conceito tão extraordinário de um corpo doutrinário por causa de uma questão dessa monta. Certo? Bom, amigo, o tempo está esgotado. Quem quer comentar? Fazer os comentários finais ou nós vamos encerrar com o comentário do Luiz? E na próxima oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos entrar então na encarnação nos diferentes mundos, que é um tema mais instigante aí. Eu só estou pensando aqui que o que a gente estava estudando anteriormente aí, a reencarnação, né, sobre a perturbação espiritual. Então, como que a relação de que quando você tem a compreensão, o entendimento acerca da reencarnação, como que isso também vai poder te dar muito mais força para entender o processo da pós-morte, né?
de trabalhar essa questão aí da humildade, do perdão, da fé e vários outros sentimentos. Sim, sem dúvida. Isso mesmo. Então, vamos encerrar? Podemos? Aí na rotatividade da prece, aí, quem que é o... Quem vai fazer a prece hoje? Semana passada fui eu. Então sou eu. Então é o L. Hoje é o L de Lula. É isso aí. Muito bem, pode fazer a prece, Luiz. Vamos ao final do nosso estudo, né? Vamos agradecer profundamente a Deus pela oportunidade da vida que nos concedeu, a Jesus, né? O nosso mestre que nos trouxe ensinamentos vastos, a doutrina espírita que nos ajuda a entender esse ensinamento. Que essa oportunidade de conhecimento possa nos fortalecer nossas determinações, as nossas transformações, que nos auxilie também a consolar as nossas dores, a nos dar esperança, apesar de tanta dificuldade à nossa volta, de sabermos que há uma inteligência maior coordenando tudo que está à nossa volta. Nós agradecemos, pedimos que essas energias que nos envolvem possa refletir no mundo no qual estamos presentes e que a gente possa, de alguma maneira, contribuir, né, com a melhora do padrão vibratório da humanidade atualmente. Agradecemos, Senhor, rogamos que a sua presença possamos estar contigo sempre, que as nossas bênçãos de paz possa envolver a todos aqui presentes. Sim, seja. Sim, seja.